Salve os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Vamos abrir as nossas Bíblias. No Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Ou melhor dizendo, nós vamos ler também o versículo 59 do capítulo 8. Aí logo em seguida nós damos continuidade no capítulo 9 do Evangelho de João. Glória a Jesus. Aleluia. Todos acharam? Graças a Deus. O versículo 59 do capítulo 8 está escrito. O versículo 58 e o 59 do capítulo 8. Depois nós vamos dar continuidade no capítulo 9 até o versículo de número 18. Amém? Então eu vou ler um versículo, os irmãos podem ler o seguinte. O versículo 58 diz assim: Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, lavou e voltou vendo. Uns diziam, é esse, e outros, parece com ele. E ele dizia, sou eu. E ele respondeu e disse-lhe, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai, lava-te no tanque de Siloé. Lavei, então fui, lavei-me e vi. Levaram, pois, os fariseus o que dantes era cego. Tomaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhe disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Vamos continuar um pouco mais, irmão.
Diz assim o versículo 19: e perguntaram-lhe, dizendo: é esse o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Mas, como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Vamos só recitar o versículo de número, o versículo que nós lemos aqui, o versículo de número 7. Todos. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou e voltou vendo. Amém? Graças a Deus, irmãos, podeis assentar. Irmãos, esse é um texto tão maravilhoso que muitas vezes a gente começa a ler, não dá vontade de parar, né? E tem um significado muito importante, essa passagem, uma passagem bem conhecida de toda a igreja, mas muitas vezes nós não paramos para meditar o que ela realmente representa para as nossas vidas. O texto que nós lemos, João, ele descreve essa passagem, que nós vamos meditar nela. Mas antes eu gostaria um pouco de fazer uma reflexão sobre a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem é esse homem que revolucionou o mundo? Há 2000 anos atrás ele esteve aqui e ainda hoje multidões e multidões o seguem e continua sendo o mesmo. Irmãos, nós sabemos que o Senhor Jesus, ele está contido na palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse. Se nós fôssemos citar todas as referências sobre a sua vida, nós teríamos que começar em Gênesis e terminar no Apocalipse. Mas gostaria de fazer menção ao que escreveu o profeta Isaías. No capítulo 7, ele apresenta o Senhor Jesus, fazendo uma referência, dizendo que uma virgem iria conceber e dar à luz um filho. No capítulo 9, ele fala: eis que um filho nasceu, um filho se nos deu. Eis que um menino nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros, ou seja, um reinado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós vemos Miqueias se referindo ao Senhor Jesus. Ele cita no capítulo 5, versículo 2: e tu, Belém Efrata, pequenina, de ti sairá um que será rei sobre Israel. E tantos outros profetas falaram a respeito desse Jesus, que é o motivo pelo qual nós estamos aqui reunidos. Os apóstolos, os evangelistas, apresentaram o Senhor Jesus, cada um de uma fórmula, mas sempre mostrando que ele era o prometido nos livros do Antigo Testamento. Mateus fez questão, se referiu ao Senhor Jesus como ele sendo rei dos judeus.
Marcos apresentou o Senhor Jesus como ele sendo o servo sofredor. Quem sabe ele olhou lá para Isaías, capítulo 53, e ele pôde perceber ali o que era sofrer em prol de uma causa. Lucas, o evangelista Lucas apresentou o Senhor Jesus como sendo o Filho do Homem. João apresentou o Senhor Jesus como o Filho de Deus. Ou melhor dizendo, o enviado de Deus. Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção essa noite sobre essa palavra, o enviado. João, ele menciona o Senhor Jesus como sendo o próprio Deus, o grande eu sou. Nesse capítulo que nós lemos aqui, pouco antes, João faz 5 referências ao Senhor Jesus, mostrando que ele é o enviado de Deus. E ele também faz 5 referências dizendo que, atribuindo ao Senhor Jesus, dizendo que eu sou. E essa palavra eu sou para o judeu não poderia ser mencionada. Era proibido, porque era o nome do grande Deus Todo-Poderoso, Yahvé. Então, uma pessoa dizer que ele era o eu sou, era blasfêmia. João teve a sensibilidade de apresentar o Senhor Jesus como sendo aquele que, no princípio, era o verbo de João. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Muitos questionam, mas Jesus é Deus, não é Deus? João deixa bem claro. E o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Deus se fez carne. Dizia, habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. Bom, quando se fala, uma pessoa dizer que um é filho de Deus e outro não é muito grave isso, né? Porque é até um preconceito, né? É porque você está fazendo distinção de pessoa. Mas a Bíblia diz que todos nós somos criatura de Deus, mas para ser filho de Deus, há necessidade de acreditar. Há necessidade de crer, de receber. Então, todo aquele que procede dessa forma, Deus dá-lhe o poder de ele se tornar, passar a ser um filho de Deus por adoção. Amém? João. Gostaria de fazer um breve resumo do Evangelho de João. Porque ele começa dizendo que o verbo de Deus se fez carne. Capítulo 1, fica bem claro a descrição de João. Se fosse analisando melhor, nós vimos, conforme prometeu Isaías se cumpriu, conforme prometeu Miqueias se cumpriu. Lá em Belém de Judá, nasceu aquele que os próprios do Oriente, aqueles três magos que vieram, eles procuravam pelo rei do judeu, eles viram a estrela, viram um sinal, e eles chegaram e procuraram pelo rei do judeu. Nós vemos que ele nasceu conforme a profecia de Miqueias. Diz a palavra que Herodes, sabendo disso, ficou furioso e começou a perseguir. José foi revelado que ele deveria se retirar para o Egito. E ele foi para o Egito. Aquela criança foi até o Egito. E Mateus faz uma referência mostrando também que Oséias, no capítulo 11, lá ele também menciona que do Egito ele ia chamar o seu filho. Mateus 2,15 diz, e do Egito eu chamei o meu filho. Cumprindo também essa profecia, segundo Mateus, aquela criança foi chamada do Egito.
E também cumprindo-se a palavra de Deus, ele foi criado em Nazaré, a terra de Zebulon, a terra de Naftali. Em Nazaré ele cresceu. Aos 12 anos, nós vemos Lucas fazendo uma referência que ele foi para o templo com seus pais. Nós sabemos o que aconteceu naquele episódio, quando ele debatia com os doutores da lei. E ali, ele já mostrava um grande conhecimento, todos se admiravam do conhecimento daquele menino. Seus pais foram embora, ele ficou lá no templo, nós conhecemos bem a história. O fato é que ele falou para sua mãe que ele estava cuidando das coisas do seu pai. O tempo passa. Aos 30 anos, aproximadamente, ele desce para a Judéia, para o deserto da Judéia, onde João Batista pregava e anunciava que o reino de Deus estava próximo. Ele deixa a Galileia, deixa Nazaré, vai para o deserto da Judéia. Quando João avista, ele clama dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se aproximou do Senhor Jesus, João recusou batizá-lo, ele disse: não, João, convém que se cumpra toda a justiça. Batismo, se batizar, é cumprir a justiça divina. Ali o Senhor Jesus deu exemplo, desceu, foi batizado. O céu testemunhou, uma voz bradou dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. Se dirigiu ao deserto. Ficou 40 dias se preparando para a grande batalha que ele teria pela frente. Enfrentou o inimigo das nossas almas. Ele foi tentado. Nós sabemos a história, o que aconteceu lá no monte da tentação. Mas ele venceu ali aquela batalha. Agora ele se dirige novamente para a Galileia. Começa a fazer a escolha dos seus discípulos. Escolhe os discípulos. Realiza o seu primeiro milagre nas bodas de Canaã da Galileia. Se aproxima a Páscoa. Ele volta para Jerusalém. Irmão, quando eu falo Galileia, Nazaré, Jerusalém, Judeia, é aproximadamente, depende do lugar, 200 quilômetros aproximadamente. 180, 200, dependendo do lugar. Então, no deserto, naquela época, era uma viagem e tanto. A gente pensa que é pertinho, né? Vai de um dia, outro não. Quase 200 quilômetros. Não sei se de camelo, como que era o transporte. O fato que está se referindo a uma viagem mais ou menos de 200 quilômetros naquela época. Então ele escolheu os discípulos, estava na Galileia, realizou o milagre nas bodas de Canaã, volta para Jerusalém porque era a festa da Páscoa. É o seu primeiro ano de ministério. Ali ele entra no templo e vê aquela bagunça. Vê os cambistas vendendo pombo, ovelha, boi, bode, carneiro, e aquela bagunça, a casa de câmbio lá dentro do templo. Irmãos, muitas vezes a gente só vê um Jesus amoroso, um Jesus bondoso, que de fato ele é, mas fica difícil a gente imaginar o Senhor Jesus com um chicote na mão, e literalmente foi um chicote. E aquele chicote, ele, chicoteou aquela cambada que estava lá negociando dentro do templo. E ele deixou bem claro: vós fizeste da casa de meu pai um covil de salteadores.
Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. É por isso que os discípulos, depois, olhando para o que tinha acontecido, eles viram que estava escrito no Antigo Testamento, diz que o zelo da tua casa me devora. Então, irmãos, esse momento que nós estamos na casa de Deus, é um momento de reverência. Podemos estar de qualquer jeito, devemos estar com a nossa mente voltada, ligada para as coisas de Deus. Não podemos estar aqui mascando chiclete, pensando no amanhã. Não. Então, irmão, o Senhor Jesus diz que é a purificação do templo. Isso já está no capítulo 2. No outro dia, nós vimos ele receber uma visita, a visita de Nicodemos. Ele fica em Jerusalém, mas ele já tinha começado ali, eu diria que uma encrenca com os religiosos da época. Ao expulsar aqueles cambistas ali, que tinham autorização pelos príncipes, fariseus, sacerdotes, ele começou já a mostrar ali que não ia compartilhar com aquela religião que predominava na época. Então, capítulo 3, ele tem aquele encontro com Nicodemos e fala para aquele príncipe, aquele doutor da lei, dizendo: olha, se você não nascer de novo, você não poderá ver o reino de Deus. Então, irmãos, é a palavra de Deus que nos ensina. Se não nascer de novo, não adianta ser crente de qualquer jeito, não adianta você simplesmente professar que é religioso, mas a palavra diz que se não nascermos de novo, não poderemos ver o reino de Deus. Nicodemos era um religioso, um príncipe, um doutor da lei, mas para ele ser salvo, para ele entrar no reino de Deus, ele tinha que nascer de novo. Capítulo 4. Capítulo 4, ele resolve voltar para a Galileia, mais 200 quilômetros de volta. Mas ele disse que era necessário passar por Samaria. E lá em Samaria nós contemplamos, João narrou um dos capítulos mais lindos da Bíblia. Pastor Luiz pregou, né, aí atrás, no ano passado, falando sobre essa passagem. Narra a história da mulher samaritana. Tem um conteúdo profundo, um significado profundo, essa passagem dele por Samaria. Ficou 2 dias em Samaria, continuou, chegou na Galileia, curou um filho de um homem, um empregado do rei, um oficial do rei. Ele curou o seu filho. Continua anunciando o evangelho do reino em toda a província ali da Galileia. Irmãos, a Galileia era um local, era desprezado, não tinha influência política, nem influência religiosa. E o território que o Senhor Jesus escolheu para anunciar o evangelho foi ali naquela região. Tinha 10 cidades em volta ali do lago, do mar da Galileia, e ali ele estabeleceu o seu ministério, ficando mais fixo em Cafarnaum. Mas todo dia ele saía e pregava o evangelho de aldeia em aldeia. Chegamos no capítulo 5, e a Bíblia fala que haveria uma festa em Jerusalém. Não sei que festa que era essa, mas haveria uma festa, era uma festa importante. E ele, outra vez, mais 200 quilômetros, volta para Jerusalém. Irmão, esse período, esses 11 capítulos de João, os primeiros 11 capítulos, é o registro de 3 anos. Do capítulo 11 ao 21, aí é o acontecimento de uma semana. Tá? Então a gente fica falando. No capítulo 5, nós vimos que já era o 2º ano do seu ministério. Ele vai para Jerusalém, chega lá, vê uma multidão de cego, aleijado, coxo, manco.
E ele se aproxima de um homem que disse que estava enfermo. Eu já vi muitas pessoas pregando, dizendo que é o paralítico, né? O paralítico que foi levantado, o paralítico chama, né, o paralítico de Betesda. Mas eu não achei na Bíblia não, viu? Fala de um homem enfermo. Se ele era paralítico, não sei, tá? O texto mesmo diz que era um paralítico, mas a Bíblia mesmo fala que era um enfermo. Não sei que enfermidade que era. E nós sabemos a história, aquele homem havia 38 anos que estava enfermo. O Senhor Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado. E ele veio com a história que não podia, porque quando ele ia, então, irmão, se era ele que se levantava e ia, provavelmente ele não era, então, paralítico. A enfermidade dele podia ser outra. Ele fala, quando eu vou, ele não fala quando vão me jogar lá. Ele fala que quando ele se levantava e ia, outro já chegava primeiro. Ao mover das águas, tinha aquela crença que o primeiro que fosse lançado nas águas lá era curado. Isso é uma crença judaica. O fato é que ele mandou que aquele enfermo pegasse a sua cama e fosse para casa. Levanta um grande questionamento, porque era um sábado. E falaram que ele estava, então, quebrando a lei. E isso foi motivo de grande confusão. Isso já no capítulo 5. Nós vemos que depois, no capítulo 5, no outro dia, ele estava no templo. Irmãos, aí ele se declara que é filho de Deus. Aí pronto. Aí a perseguição travou mesmo. É para pegar, é para matar. É para matar. Vamos prender. Aí a Bíblia diz que ele volta para a Galileia. E lá ele fica um ano, aproximadamente um ano, pregando de aldeia em aldeia. Durante esse ano, poderíamos dizer que mortos foram ressuscitados. Durante esse ano, poderíamos dizer que leprosos foram purificados. Durante esse ano, ele andou sobre as águas. Durante esse ano, podemos dizer que ele multiplicou pão e peixe. Ou seja, ele diz que a sua fama crescia de dia após dia. Irmãos, mas se aproxima uma festa. Essas festas em Jerusalém diz que tinha outra festa, e agora era a festa do tabernáculo. Os seus irmãos, vamos, olha, irmãos, os irmãos dele não acreditavam nele ainda. Vamos, você quer se apresentar ao mundo? Está aí uma festa, vamos lá. Vamos, você se apresenta para o mundo, você não quer ser conhecido? Ele falou, olha, ainda não é chegada a minha hora. Os discípulos, ou melhor dizendo, os seus irmãos foram na frente. E ele ficou atrás. Mas nós vimos que aquela festa durava 7 dias. 7 dias. Hoje nós falamos muito sobre 7, né? 70 semanas, 7 dias. O mundo construiu 7 dias. Então, era 7 dias de festa. 3 anos e meio. 3 anos e meio, ou seja, 3 dias e meio. No meio da festa, ouviu-se um barulho. Aí uma multidão correu para o pátio. E chegou lá, quem estava lá? O Senhor Jesus, pregando para aquela multidão. As autoridades ficaram furiosas, mandaram prendê-lo. Os guardas foram lá. E quando chegaram lá, começaram a ouvir aquele discurso, aquele sermão. E ele disse, sabe que esse negócio aqui está bom demais, eu vou ficar ouvindo. E ficaram ouvindo e não prenderam o Senhor Jesus. Quando chegaram, cadê o homem? Ele falou, olha, nós nunca vimos ninguém falar como aquele homem falou. Ele fala como quem tem autoridade. Aí as autoridades ficaram bravas com eles lá. O Senhor Jesus se retirou. Isso é o capítulo 5. Mas a partir dali, eles já colocaram no coração que ia matá-lo. Perseguição brava, quando ele se declarou ali que era filho de Deus. Então, foi acusado do crime de blasfêmia. E a partir dali começaram a persegui-lo, querendo matá-lo. Aí ele ficou, esse ano que ele ficou lá na Galileia, ele
pregou o evangelho. Depois, quando ele volta para Jerusalém, né, que tem essa festa do Pentecostes, que já é no capítulo 7, é o capítulo 7, ele se declara ali, né, que é o Filho de Deus. Aí a coisa complica. Mas no outro dia ele estava no templo de novo. É a passagem, o capítulo 8, onde ele fala da mulher adúltera, quando ele foi apresentado aquela mulher adúltera, que ali, eles colocaram ali como uma armadilha. Mestre, a lei de Moisés ordena que se for uma mulher apanhada em adultério, tem que ser apedrejada. E o que dizes? Nós sabemos como ele saiu dessa, se curvou e escreveu ali na areia: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Capítulo 8. Capítulo 9. Capítulo 9. O versículo, ou melhor, o capítulo 8, já nesses dois versículos que nós lemos, que ele fala que eles pegaram em pedra para apedrejar o Senhor Jesus. E ele diz que ele se ocultou, passou no meio deles e saiu. Irmão, interessante. O Senhor Jesus, ele não usa da sua prerrogativa de Deus para se aparecer. Mas quando era necessário, não tinha outro meio, aí sim. Então, naquele momento, não tinha saída para ele. Ou ele usava do atributo, né, que ele era Deus, e se ocultava, ou ele ia ser apedrejado. Mas ele disse que se ocultou. Ou seja, já viu nos filmes, muitas vezes, você está lá, a pessoa aparece e desaparece. Então, ele desapareceu do meio deles. E ele disse que saiu, aí é onde ele viu o homem que era cego de nascença. Bom, é onde nós vamos nos deter, tá? O capítulo 9, nós vemos aí esse texto. O capítulo 10 é o capítulo do bom pastor. O capítulo 11 é a ressurreição de Lázaro. E depois, os 11 capítulos que tem para frente, é os acontecimentos da última semana do Senhor Jesus. Mas eu gostaria de me deter no capítulo 8, né, os últimos dois versículos, e o capítulo 9, que é o texto que nós lemos. Irmãos, quando o Senhor Jesus se retirou, se ocultou e saiu, ele seguiu, disse que na frente, ele viu um homem que era cego de nascença. Os discípulos interrogaram, dizendo: mestre, quem pecou? Foi ele ou os seus pais? Nem ele, nem os seus pais, mas foi para que se manifeste a glória de Deus. Nós sabemos que tem enfermidade, muitas vezes a gente generaliza quando fala: não, enfermidade é do diabo, enfermidade, né, é normal. E a gente sabe que é verdade. Enfermidade, todo corpo humano está sujeito à enfermidade. É verdade que o inimigo, então, ele traz doença. Mas tem doenças que nós sabemos que é para a glória de Deus. Amém? Bom, aquele homem cego de nascença, diz que ele abriu os olhos. Você vê que tem cego que você coloca um óculos nele, ele enxerga normal. Mas esse cego era daquele cego de nascença que o olho era fechado. O olho dele nem abria os olhos. E foi esse cego que o Senhor Jesus abriu os olhos. Mas primeiro, irmão, eu gostaria de me deter um pouquinho a respeito da água que foi utilizado para fazer com que aquele cego enxergasse. Amém? Irmão, falar dessa água, nós temos que voltar ao tempo. Se aquela água não existisse, Jerusalém não existiria. Jerusalém ficava em cima de uma montanha. O rio mais próximo era 38 quilômetros. O rio mais próximo. Já pensou uma cidade naquela época sem água? Não existiria. Mas a Bíblia deixa bem claro que essa cidade, ela começou no tempo de Melquisedeque,
onde ela se chamava Salém. E naquela região tinha uma fonte, chamada a Fonte de Gion, ou Fonte das Virgens. Então, aquela fonte ficava no topo da montanha mais alta, o Monte Orfel. E ali jorrava, Gion quer dizer torrente. Então, naquela montanha, jorrava água como uma torrente e descia sobre aquele monte e dava origem o riacho do Cedron, ou rio do Cedron. Nós vimos esse dia muito passando na televisão uma gruta onde nasce o rio São Francisco. Quem não viu, né? Todo mundo preocupado que a fonte secou. Mas a fonte de Gion não secou não, e não vai secar. Tá? Vocês vão saber quem é a fonte de Gion. Então, irmão, aquela fonte, ela jorrava água. Dizem os estudiosos aí que tinha uns olhos, umas canalização lá, 3 canal, que diz que foi Melquisedeque. Eu não sei. A época, segundo os arqueólogos, né, é da época, chama a Idade do Bronze. Ou seja, a idade 2000 anos atrás. Quem habitava naquela época, 2000 anos atrás, em Salém? Melquisedeque, segundo Gênesis. Né, falava rei de Salém. Então, Melquisedeque é quem utilizava aquela fonte, bebia daquela fonte. E ali formou uma aldeia chamada Aldeia de Siloé. Aquela água, todo mundo. Por que chamava Fonte das Virgens? Todo mundo que morava em volta, as moças daquela época, não é que nem hoje que a água vinha na torneira, as moças iam buscar água. E então chamava-se a Fonte das Virgens. Era uma torrente de água ali que as moças iam buscar água. E aquela água se espalhava trazendo riqueza, trazendo vida para aquela montanha. Os irmãos estão me entendendo? Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção sobre o que nós vamos apresentar, tá? Então, nos dias de Melquisedeque, aquela água formava ali, tinha os canais onde eles davam vida àquele povoado que nascia. Era Salém e a aldeia lá do outro lado do monte, a aldeia de Siloé. O tempo passa. Quando Davi foi conquistar a cidade de Jerusalém, naquela a cidade dos Jebus, cidade dos Jebuseus, que o nome Jerusalém é uma mistura de Jebus com Salém. Juntou e ficou Jerusalém. Então Davi, quando ele foi guerrear para conquistar aquela cidade, os soldados de Davi saciaram a sua sede aonde? Aonde que eles saciaram a sua sede? Na fonte de Gion. O Senhor Jesus é o nosso general. Davi era o general, era o rei. Seus soldados saciaram a sua sede na fonte de Gion. Quem é o nosso general? Onde nós vamos saciar a nossa sede? Nele. A fonte de Gion. Irmãos, o tempo passa, vem Salomão, houve uma ordem para que o sacerdote e o profeta Natã fosse até a fonte de Gion, e ali deveria ungir Salomão rei no lugar de Davi. E o local tinha que ser na fonte de Gion. Irmãos, o tempo passa. Chegamos nos dias de Ezequias. O rei Senaqueribe invade toda a Judeia. Toma conta de 46 cidades. E quando ele cercou Jerusalém, nós vimos o desespero de Ezequias. Clamou, buscou a Deus. Buscou estratégia. O profeta Isaías, naquela época, traz uma palavra de conforto para ele. E ordena agora a Ezequias
que fechasse as águas, porque se o exército chegasse e tivesse água em volta de Jerusalém, eles com certeza iriam detonar a cidade. Então, como estratégia de guerra, Ezequias foi lá e tampou todas as fontes, todos os canais que Melquisedeque havia construído. Fechou aquela água, não podia ter água. E agora o que fazer com aquela fonte de água? Ezequias convocou todos os seus servos. E agora não tinha outra saída. Eles teriam agora uma missão difícil, que era cavar um túnel. Mas tinha uma grande pedra na sua direção. Mas diz a palavra que ele colocou uma turma de um lado, uma turma do outro lado, um em cima e outro embaixo. E diz que era machado contra machado. Um furava de baixo para cima e outro furava de cima para baixo. Foram batendo, até que rompeu aquele túnel. Fizeram aquele grande túnel sobre a rocha. Isso está de testemunho hoje. Quem quiser visitar o túnel de Ezequias, é só ir em Jerusalém. E lá está o túnel. Na parede está escrito em hebraico, mostrando quando que foi construído, por quem foi construído, quem construiu. Diz que é machado, conta detalhes. No ano 701 a.C., foi construído esse túnel. E a água, agora a água da fonte de Gion, aquela água que era água que ficava em Siloé, aquela água agora ela passa por aquele túnel e sai no meio da cidade de Jerusalém. Já pensou uma cidade que o rio mais próximo é 38 quilômetros e você de repente desvia um rio para dentro da cidade? Aquela água jorrava dia e noite e ainda hoje jorra água. O que vamos fazer com essa água? Vamos fazer um tanque. E o tanque chamava-se Tanque de Siloé. Ou seja, aquele tanque que significa enviado. E outros tanques fizeram, porque era tanta água dentro da cidade. O tanque de Betesda, ou seja, aquela água, agora, ela era útil, lavava as escadarias do templo, aquela água lavava o templo, aquela água lavava os pés dos peregrinos, aquela água saciava a sede de todos aqueles que chegavam a Jerusalém. Uma cidade que era seca, que não tinha, se não existisse aquela fonte, não tinha vida. Mas agora, a fonte de Gion abriu um túnel na rocha e agora ela saía no meio de Jerusalém. Mas aquelas águas eram muito bem aproveitadas. Aquelas águas puxavam, né, uma ramificação. Imagina para onde que ia aquela água. Ia regar o jardim do rei. Você lembra alguma coisa? O que a igreja é? Aquela água, ela era direcionada para o pomar do rei. Para produzir belos frutos. Produzir belas flores. A fonte de Gion continua jorrando hoje. A igreja é o jardim de Deus. A igreja tem que produzir flores, tem que produzir fruto, fruto do Espírito. Irmãos, se você for olhar, as águas que saciaram Melquisedeque, as águas que saciaram os soldados de Davi, a água que regava o jardim do rei, água que também alimentava o pomar do rei, para produzir flores e frutos. A igreja do Senhor Jesus é o pomar de Deus, é o jardim de Deus, que tem que produzir flores e fruto para a glória de Deus, aleluia.
águas que jorravam da fonte de Giom. Quando o Senhor Jesus falou para aquela mulher, falou da fonte, que ele se referiu, ele sendo a fonte, mas por quê? Como? Que fonte que é essa? A fonte de Giom simboliza tudo isso. Na festa, quando ele estava lá, que no último dia da festa, diz que ele se pôs de pé e clamou dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Naquele dia estava lavando com certeza a escadaria do templo. Diz que eles pegavam, para simbolizar a rocha lá, eles iam lá naquela rocha, pegavam em vaso de ouro e levavam aquela água e jogavam nas escadarias do templo. Pegava aquela água que vinha da fonte de Giom em vaso de ouro e lavava o templo. Irmãos, isso é muito profundo. Porque a água da fonte de Giom, o Senhor Jesus Cristo, Ele é a fonte que lava a nossa alma, o nosso templo. É a água, sem vida, sem água não existe vida. E é isso que o Senhor Jesus veio trazer, vida e vida com abundância. Que pena, aquele povo não compreenderam. Estavam lavando o templo, usando aquela água, mas não sabia o que aquela água representava. É por isso que ele clamou dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. Irmãos, mas foi exatamente quando ele se declarou que era filho de Deus, que ele ameaçaram a ser apedrejado, e ele saiu ali do templo e viu um cego de nascença. E quando ele se aproxima daquele cego, o cego não pediu nada, não falou nada. É diferente dos outros cegos. Tinha um que clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse cego não pediu nada. Esse cego já estava programado na agenda de Deus para ali, aleluias, Deus fazer aquele milagre. Assim como Lázaro também, 4 dias no túmulo, não era à toa. Deus tem o seu propósito. Em tudo, nada acontece por acaso. Deus em tudo tem um propósito. Então aquele homem ali cego, o Senhor Jesus se aproximou, cuspiu na terra, mundo, cuspiu na terra, saliva divina, água divina, barro da terra, tacou nos olhos do cego. Ficou olhando, o cidadão já está cego. O cara sem falar nada, taca barro no olho dele. Agora, além de cego, ele ficou com o olho doendo. Olha, você quer ver? Caia um cisquinho, um pouquinho dentro do seu olho, para você ver a dor, que o tamanho que é. Agora você imagina cheio de barro. E ele deu uma ordem, dizendo: vai e lava no tanque de Siloé. Irmão, vamos traduzir isso? O enviado, diga comigo, o enviado enviou ao enviado. Não entenderam? O enviado de Deus enviou o cego ao tanque que se chamava enviado. Então é o enviado de Deus enviou para o enviado. Ele vai e lava no tanque de Siloé. Não adiantava ele lavar em outra coisa. Ele tinha que lavar no tanque de Siloé, porque aquelas águas tinham um propósito. Irmãos, todos nós estávamos cegos. Todos nós estávamos com os nossos olhos fechados. Mas as águas do tanque de Siloé, as águas que representam o próprio Senhor Jesus, um dia tirou a escama dos nossos olhos. E hoje podemos dizer que naquele cego, quando foi interrogado, ele disse: olha, se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Aleluia, Jesus. Irmãos, poderíamos aqui trazer tantos aprendizados, tantas instruções para tanto aprendizado com aquele cego. Primeiro aprendizado que eu poderia dizer com o cego, irmãos, é aceitar. Tá? Tem pessoas que quando a coisa, irmão, você aceita fazer isso? Primeira coisa, se não for difícil, né? Se não for doer, não é assim?
Você aceita colocar barro nos seus olhos? Eu falo, não, o que é isso, amigo? Já estou cego, você vem tacar barro no meu olho aqui, o que é isso? Para com isso. Mas o cego não se incomodou. Então a primeira coisa que nós devemos aprender com o cego e com essa passagem é que muitas vezes nós temos que aceitar determinada circunstância que muitas vezes nós passamos. Amém? Segunda coisa que devemos aprender com o cego, ele obedeceu. Mas já pensou, ele fala, eu já estava cego, estava numa situação terrível. Eu não sei quantos metros, quantos quilômetros ele estava do tanque. Tem alguns aí que acham que até poderia ter alguns quilômetros. Mas o fato é que ele, com o olho doendo, sem enxergar, não sabemos como que ele foi se batendo de um lado, se batendo do outro, mas foi até o tanque. E ele chegando no tanque, ele disse que ele lavou e viu. Então, irmão, primeiro, nós devemos aceitar. Segundo, devemos obedecer. Outro aprendizado com aquele cego. Irmãos, quando ele ficou vendo que as pessoas olharam para ele e viam que era o cego, uns diziam, esse não é o cego, parece com ele. Outro, não, é ele. Outro, não, não é ele, não pode ser. É ele sim. E ele testemunhava dizendo, sou eu. Mas como te aconteceu isso? Quem te curou? Aí nós vemos aqui o terceiro aprendizado com o cego. Ele honrou o Senhor Jesus. Irmão, quantas coisas as pessoas fazem, mas eles querem a honra para ele. Está cheio, muita gente olha e vê assim a pessoa atribuindo para si o mérito. Para ser santo, a primeira coisa, a pessoa tem que fazer um milagre, é o santo que tem que fazer. Não, mas aquele cego, ele traz um ensinamento, dizendo, olha, o homem chamado Jesus, o que é que ele fez? Fez lodo, passou nos meus olhos, mandou eu ir ao tanque, eu fui, lavei e agora vejo. Aí começa a confusão, né? A confusão, foi, não foi, não é, ele não é, manda chamar os pais, né, para testemunhar, para ver se era ele mesmo. O pai falou, não, é ele. Olha, quando perguntaram se era ele, falou, olha, como que abriram os olhos? Como? Ele falou, olha, eu sei que ele é nosso filho, sei que ele nasceu cego. Agora, quem abriu os olhos dele, eu não sei. Pergunte a ele. Porque diz que aquele que confessasse que o Senhor Jesus Cristo era o Messias, ele era expulso, excomungado lá da sinagoga. Então, o pai dele, para não ser expulso, ele pulou fora. Pergunte a ele. Mas aquele cego, ele aceitou, ele obedeceu, ele honrou o Senhor Jesus, e depois nós vemos outras atitudes que nos chamam muita atenção. Quando interrogado, nós vimos, irmãos, que ele, a palavra nordestina diz, não titubeou. Isso quer dizer, ele não vacilou. Quando interrogado, ele não negou. Ele disse, o homem chamado Jesus foi que fez isso. Mas eles insistiam. Esse homem é pecador. Ele falou, se é pecador, eu não sei. A opinião dele, a visão dele era diferente. Ele via as coisas diferentes. Agora, irmão, aquele homem que antes andava tombando, tropeçando de um lado para outro, agora ele, além dele pensar diferente, falar diferente, ele andava agora diferente. Então, isso lembra alguma coisa para a igreja, para nós? A Bíblia diz que nós devemos andar como ele andou. Se nós temos a mente de Cristo, devemos pensar como ele pensou, né? Não sabe que vós tendes a mente de Cristo? Então, irmãos, aquele cego, agora, ele pensava diferente, ele via diferente,
né? Ele via diferente não, porque ele não via nada, né? Mas ele andava diferente. Só faltava uma coisa. O Senhor Jesus se aproxima dele. E ele diz, olha, crês tu no Filho do Homem? Senhor, quem é para que eu creia? Sou eu que falo contigo. Diz que ele dobrou ali, prostrou-se aleluia. Então, irmãos, o Senhor Jesus falou para ele, olha, tanto no caso da mulher adúltera, lá do enfermo, lá do tanque Betesda, ele sempre falou, vai-te, não peques mais, para que não suceda coisa piores. Então, irmão, fica esse aprendizado para todos nós. Como é gostoso você lembrar, ver que aquela fonte que ainda hoje joga água lá em Israel, aquela fonte é um símbolo do Senhor Jesus Cristo. Ali Melquisedeque bebeu, ali nós vemos o soldado Davi bebendo, ali nós vemos Salomão sendo ungido rei, ali nós podemos presenciar, né, os jardins do rei sendo abençoados com aquela água, o pomar do rei produzindo fruto com aquela água. Nós vemos depois, né, o canal sendo construído, aquela água é enviada para Jerusalém, o enviado de Deus, aquela água é enviada para dentro da cidade, o tanque sendo formado e ali dando vista aos cegos. Então hoje, irmãos, essa fonte de Gion está jorrando, aleluia, nos nossos dias, procurando almas que se cheguem a Ele, que aceite a Ele, que receba a Ele, que obedeça a Ele, que se alimente dEle e que produza flores, frutos, que se prostre e adore. Amém? Quem está disposto aqui a se alimentar, a saciar essa sede nessa fonte chamada Jesus, levante a mão assim, ó. Amém? Graças a Deus, né, irmão? É essa fonte de água que nós sabemos que sacia a sede de todo aquele que se aproxima de Deus. Deus abençoe os irmãos, que a igreja do Senhor possa viver essa experiência, né, de se alimentar, aleluia, saciar sua sede na fonte chamada Jesus. Deus abençoe os irmãos, e eu passo a palavra para o irmão que vai estar ministrando a ceia essa noite. Eu chamo aqui o nosso irmão Pastor Luiz, amém, para vir ministrar a ceia. Amém? Graças a Deus.